Fala aí, meu aluno, tudo bem? Preparado para mais uma aula de português? Aula de hoje, aula 16, pronome relativo. Tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ficou assim, é cujo, é cuja, cujos, cujas. Quando é que usa qual, o qual, as quais? Tem crase, não tem? Como é que é isso aí? Eu estou pronto para tirar todas as suas dúvidas sobre isso. Então, precisamos entender, antes de mais nada, do que se trata esse pronome relativo. O que é o pronome relativo, afinal de contas? O que é? Nada mais é do que um pronome que aponta para o elemento anterior, ele já está meio programado a apontar para o primeiro elemento à esquerda dele, pode ser uma palavra, uma expressão, à esquerda, substituindo essa expressão na oração seguinte. Olha esse exemplo aqui. Queremos o prêmio que é valioso. O meu pronome relativo aqui é o pronome que. Por quê? Porque ele vai apontar para um elemento anterior, o prêmio, e ele vai substituir a palavra o prêmio na seguinte oração. Quem é valioso? O prêmio. Então, nós temos duas orações. Queremos o prêmio e a outra oração é que é valioso. Isso está dentro das orações subordinadas adjetivas que nós vimos na última aula. Então, que é valioso. Só que você já sabe que esse que equivale a quem? A que expressão? O prêmio. Então, que é valioso é igual a o prêmio é valioso. Acabou. Deu certo? Então, aprovei que esse que é um pronome relativo. O que talvez seja o pronome relativo mais comum. Só que existem outros. Então, eu quero ver com vocês todos os pronomes relativos que existem na língua portuguesa. O primeiro, o cujo e suas variantes, né? Cujo, cuja, cujos, cujas. Ele tem essa variação concordando com o elemento que vem depois. Olha só. Este é o rapaz cujo filho foi assaltado. Se fosse filha, seria este é o rapaz cuja filha foi assaltada. O cujo, cuja, não vai concordar com o elemento anterior. Ele concorda com o elemento seguinte. É como se esse cujo aqui tivesse um o artigo da palavra seguinte. Se fossem filhas, cujas filhas foram assaltadas. Não é cuja a filha, cujo o filho. Não tem esse artigo depois. É só o cujo mesmo. Então, o cujo é o meu pronome relativo. E nós separamos essa oração, esse período em duas orações. Este é o rapaz. E a segunda oração, cujo filho foi assaltado. Eu vou começar pelo cujo, porque ele é o mais difícil. Então, se você entender isso aqui, você vai entender todos os outros. Tá? Ele tem algumas regrinhas específicas dele, que eu vou falar aqui. Cujo, ele é um pronome relativo. Ele aponta para o elemento anterior. Qual é o elemento anterior? O rapaz. Então, cujo filho foi assaltado seria igual a falar o rapaz filho foi assaltado. Mas ainda está estranho. Sabe por que está estranho? Porque o cujo, ele tem duas regrinhas para ele. A primeira é que eu acabei de falar. Esse cujo aqui é cujo porque é filho. Então, o que você vai levar em conta? O final do pronome cujo se transforma em um artigo. Cujo. Então, eu vou pegar esse o aqui e vou transformar em um artigo. Se fosse cujas, eu botaria um artigo as. Se fosse cuja, um artigo a. Cujos, o artigo os. Aí seria o rapaz, os filhos foram assaltados, né? Mas ainda está faltando alguma coisa. Sabe por quê? O pronome cujo é um dos tipos de pronome, não é o único, tá? Mas é um dos tipos de pronome relativo que já tem inserido ali nele uma ideia de preposição. O pronome cujo já tem dentro de si uma ideia de preposição de. Então, quando você fizer essa transposição, você vai colocar o pronome de aqui antes do termo em azul. Então, fica de o rapaz, o filho foi assaltado. Por quê? Voltando aqui. Cujo é igual ao rapaz. Eu acrescento o o porque é cujo. Então, eu acrescento o o logo aqui depois. Eu acrescento o de porque o cujo sempre acrescenta de. De o rapaz, o filho foi assaltado, é igual a de o rapaz é do rapaz. Do rapaz, o filho foi assaltado, o filho do rapaz foi assaltado. Fez sentido? Fez. Temos aqui um pronome relativo. O que eu estou fazendo é simplesmente destrinchar. Porque um pronome,
uma das funções de um pronome é retomar o nome, né? Apontar para o nome. Eu falo, o menino saiu, ele estava aqui. Ele é um pronome pessoal que retoma o menino, né? Então, cujo é um pronome relativo que retoma o elemento anterior, o rapaz. Só que eu não posso falar só o rapaz. Eu tenho que falar do rapaz, porque o cujo sempre tem a preposição de. E para completar a frase, eu coloco o artigo o, porque é cujo. Beleza? Então é isso aí. Se você quiser aprofundar um pouquinho o conteúdo, a gente pode descobrir a função sintática do cujo. Função de sujeito, de objeto direto, objeto indireto. Qual é a função? O do cujo é mais fácil, porque o cujo sempre é adjunto adnominal. O cujo, ele é um adjunto adnominal. O filho do rapaz. O que é cujo? Do rapaz. Do rapaz. O filho do rapaz. Do rapaz é um adjunto adnominal de filho. Tá bom? Mas isso aí já é aprofundando mais a matéria. Em termos de Enem e UERJ, essa questão de função sintática do pronome relativo pode ficar em um segundo, terceiro plano. Tá? Isso é algo mais profundo. Continuando aqui. Perdão. Deixa eu voltar aqui. Então, que é o outro pronome relativo. Muito comum. Que nós, inclusive, vimos no nosso primeiro exemplo. O livro que estou lendo é bom. Aqui nós temos também duas orações. Como é que eu percebo que eu tenho oração? Quando eu tenho verbo. Então, estou lendo aqui é uma locução verbal e é outro verbo. Então, a gente separa esse aqui de forma diferente. Nós temos o que como pronome relativo e a separação se dá duas vezes, aqui e aqui. Temos duas orações. Uma oração é, o livro é bom. Essa oração não tem conectivo. E nós temos outra oração aqui intercalada. Que, como tem um pronome relativo, você sabe que ela é uma oração subordinada adjetiva, né? Tem vírgula? Não tem, a gente já aprendeu na aula anterior que ela é restritiva. Explicativa quando tem vírgula. Então, o livro que estou lendo é bom, né? Fechando parênteses aí. Esse aqui é um pronome relativo porque ele retoma o elemento anterior. Qual é o elemento anterior? O livro. Então, o livro é bom e que estou lendo. Que estou lendo? Quem é esse aqui? Ele equivale a quem? O livro. O livro estou lendo. Quem é o sujeito dessa frase? Não se deixe enganar. O sujeito não é o livro. Porque quem está lendo? Eu estou lendo o livro. Então, o livro estou lendo é a mesma coisa que estou lendo o livro. Então, nesse caso, o livro é o meu objeto direto. Temos um sujeito oculto aí, eu. Eu estou lendo o livro. Então, qual é a função sintática do quê? A mesma função sintática de o livro. É objeto direto. Dando sequência aí. O qual, a qual, os quais, as quais. Aqui tem gente que se embola. Porque quer usar o qual, a qual, e às vezes não sabe muito bem quando usar, se pode usar, se tem crase, se não tem crase, e vira uma confusão. Na verdade, o qual, a qual, os quais e as quais equivale ao pronome relativo que. Não tem diferença. É igual o que. Na verdade, tem uma diferença pequena, que é o qual, a qual, os quais, as quais tem a possibilidade de flexão em gênero e em número. O que para o que não tem. Então, se você volta aqui nesse exemplo, o livro que estou lendo, livro é masculino singular. Eu poderia, sem problema algum, falar o livro o qual estou lendo é bom. O livro que estou lendo é bom. Tanto faz, os dois estão certos. Então, a única diferença é que tem essa possibilidade de flexão. Então, eu poderia falar a revista que estou lendo, mas eu poderia falar as revistas as quais estou lendo. A revista que estou lendo, a revista a qual estou lendo. As revistas que estou lendo, as revistas as quais estou lendo. Sem problema nenhum. Revistas feminino plural, então eu boto o que não tem flexão, que não tem variação, de boa. Ou então eu coloco as quais, porque é feminino plural. Então, as quais é aqui o pronome que substitui as revistas. Assim como naquele exemplo anterior, a gente faz de dois cortes, né? Primeira oração, as revistas são boas. Segunda oração, intercalada aqui, as quais estou lendo. As quais equivale aqui à expressão, as revistas. As quais estou lendo é igual a
as revistas estou lendo. Ou estou lendo as revistas. Pronto, acabou. Sem mistério. Ah, mas e tem crase, não tem crase? Como é que funciona isso aí? Aqui já entra numa coisa que não é nem tanto pronome relativo, e mais aula de regência. Ler não é um verbo que pede uma preposição. Então, as revistas é um objeto direto. Eu estou lendo as revistas. Eu leio algo. Eu leio alguma coisa. Mas se você coloca aqui um verbo que exige uma preposição, tipo referir-se, eu me refiro a alguma coisa. Tem preposição. Concorda comigo? Eu me refiro a alguma coisa. Então, se a frase aqui fosse as revistas às quais eu me referi, aí teria crase. Por quê? Porque eu me referi às revistas. Então, às quais eu me referi. Ficaria mais ou menos assim, né? As revistas às quais eu me referi. Que se você colocasse o pronome relativo que, teria preposição também. As revistas a que me referi, teria. Só não teria crase nesse exemplo porque é só preposição. Não tem artigo. A que me referi. Que é só o pronome relativo. Então, as revistas a que eu me referi. Show de bola. A que, sem crase. As revistas às quais eu me referi. Opa, aí tem crase. Porque é às quais. Mesma coisa para os livros, né? E aí não teria crase porque é palavra masculina. Mas haverá combinação. A mais o, ao. Os livros aos quais eu me referi. Percebe isso? Então, é uma questão de regência. O qual, a qual, os quais, as quais, você pode usar tranquilamente no lugar do que, sabendo que eles podem flexionar. Vai ter a crase ou não se tiver uma preposição, se o verbo aqui reger alguma preposição. Tá bom? Pronome quem. Agora, todos que eu vou falar agora daqui para frente, todos eles são pronomes relativos que funcionam igual o pronome que. Igualzinho. O qual, a qual, os quais, as quais. Eles substituem o pronome que. Ele pode entrar naquele lugar. Só que ele tem a possibilidade de flexão. Quem é a mesma coisa que o que. Só que é usado para pessoas. Só para pessoas. Este é o rapaz de quem eu falei. Eu posso falar, este é o rapaz de que eu falei? De que eu falei? Posso também. Mas o quem só pode ser para... O que é para qualquer coisa. Mas o quem é para a pessoa. Eu não posso falar assim, o lugar de quem eu falei. Pô, não dá, né? A praça de quem eu falei, impossível, porque quem é para a pessoa. Então pode ser a praça de que eu falei. Aí, beleza. Então, este é o rapaz de quem eu falei. Aqui tem uma diferença que é a preposição de. Será que ela vai interferir? O pronome é quem. Eu corto aqui, este é o rapaz de quem eu falei. Por que que tem essa preposição de e até agora não tinha preposição? Lembra que eu falei? É algo que tem a ver com regência. Falar, eu falei de alguém. Então esse de aí, ele introduz um adjunto adverbial de assunto. Eu falei de alguém, eu falei sobre alguém. Poderia ser sobre também. Este é o rapaz sobre quem eu falei. Por isso que tem a preposição. Por causa do verbo falei. Agora, se você coloca assim, enfim, outro verbo aqui, né? Se fosse vi, este é o rapaz que eu vi. Não teria preposição antes, tá? Então, este é o rapaz de quem eu falei. De quem eu falei, quem é igual a o rapaz. De o rapaz é igual a do rapaz eu falei. Quer dizer, eu falei do rapaz. Eu estava falando do rapaz, estava falando sobre o rapaz. Não é que eu falei com ele era o assunto. Eu falei dele. Eu falei sobre ele. Então, o quem é um pronome relativo que funciona como o que. Poderia ser o pronome que, mas como é para pessoa, tem a possibilidade de ser o que ou o quem. Não é, tá errado botar o que? Não, tá certo também. E o quem? O que você não pode é colocar o quem quando não se referir à pessoa. Percebeu? Quanto também. Ele funciona igual o pronome que, mas com referência a uma quantidade indeterminada. Então aqui, tudo quanto eu faço está errado. Ó, o quanto é um pronome relativo, duas orações. Tudo dá errado é uma oração. Segunda oração aqui intercalada. Quanto eu faço?
Esse quanto se refere a tudo. Tudo é uma quantidade indeterminada, né? Ele é um pronome indefinido. Então, é algo, não sei quantificar isso. Então, eu posso usar o quanto. Eu posso usar o quê? Posso usar. Não é errado usar o quê? Tudo que eu faço dá errado. Tá certo também. Mas tudo quanto eu faço dá errado está igualmente certo. Aqui fica até uma diferença, né? Usar alguns desses pronomes relativos mais específicos pode talvez enriquecer o seu texto. Então, tudo quanto eu faço dá errado. Quanto é igual a tudo. Tudo quanto eu faço é igual a tudo eu faço. Tudo eu faço é igual a eu faço tudo. E esse tudo que eu faço dá errado. Percebeu? Temos também o pronome quando. O quando também é um pronome relativo. E a partir de agora, a gente vai fazer algumas observações, assim como fizemos com o pronome relativo cujo, tá? Mas aguarda aí, ó. Quando equivale ao quê? Com ideia de tempo. Com ideia de tempo, obrigatoriamente. Lembrei-me de uma época distante quando não tínhamos preocupações. Então, quando, nesse caso, funciona como pronome relativo, e nós temos lembrei-me de uma época distante. Primeira oração. Segunda oração, quando não tínhamos preocupações. Quando equivale a quem? A uma época distante. Ah, mas não é só distante, não. Não, distante é só um adjetivo. Tem que pegar todo o sintagma nominal aqui. Uma época distante. Toda a expressão. Só que o quando ele equivale, beleza. Ele equivale a uma época distante. Porém, olha a observação. O pronome quando já tem dentro de si uma ideia de preposição em. Então, quando equivale a uma época distante, mas eu preciso colocar um em antes. Tá? Tanto é que se você troca pelo pronome que, você pode trocar pelo pronome que, sem problema. Porém, o que não tem dentro dele a preposição em? O quando tem, o que não. Então, se eu coloco o pronome relativo que, eu tenho que agregar e acrescentar a preposição em. Lembrei-me de uma época distante em que não tínhamos preocupações. Em que não tínhamos, quando não tínhamos. É que o quando já tem essa ideia. Em uma época distante é numa época distante, né? Então, não tínhamos preocupações em uma época distante. É assim que fica a frase. Mesma coisa acontece com o onde, mas com ideia de lugar. O onde e o quando funcionam da mesma maneira. Só que com ideia de... Aqui, perdão, tá? O onde aqui é lugar. Faltou ajustar isso aí, peço perdão. Com ideia de tempo é o quando. O onde, tá? É a ideia de lugar, obviamente. Então, a casa onde eu moro é logo ali. Onde, meu pronome relativo, a casa é logo ali, onde eu moro. Onde? A casa. Onde eu moro é igual a casa, mais aquela observação, assim como quando. O pronome onde tem dentro de si a ideia da preposição em, igual quando. Em a casa eu moro. Onde é igual a casa, mas eu acrescento o em antes. Em a casa eu moro em a casa, né? Eu moro na casa. Posso trocar pelo quê? Posso. Lembrando que tem que colocar a preposição em. A casa em que eu moro é logo ali. Beleza? Onde é para a ideia de lugar. Então, cuidado para você não usar o onde numa frase em que a ideia não é de lugar, tá? Então, não sei aqui pensando em uma frase, mas é muito comum a gente escrever rápido, escrever algumas coisas e fica assim, né? O ponto onde eu quero chegar, alguma coisa assim, né? Pensa aí que tem que ser obrigatoriamente uma ideia de lugar, né? Enfim, agora não consigo pensar em uma frase de cabeça aqui, mas a gente usa o onde às vezes com ideia que não é de lugar, isso é errado. Onde é só para a ideia de lugar. E o como? O como, ele equivale ao quê? Com ideia de modo. Esse jeito, como você fala, me magoa. Como é o meu pronome relativo, eu separo em duas partes. Esse jeito me magoa. Como você fala. Como é igual a esse jeito. Como você fala é igual a esse jeito. Porém, observação. O como tem dentro de si uma ideia de preposição de. E não em. De. Como você fala, como é igual a esse jeito. Coloco o de antes, de esse jeito. Desse jeito. Você fala desse jeito. E esse jeito, como você fala, me magoa. Beleza? Então,
esses são os pronomes relativos da língua portuguesa. Espero ter ajudado e tirado um pouco suas dúvidas, as dúvidas que você talvez carrega aí sobre esse tipo de matéria. E pode contar comigo aí se precisar. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Valeu, tchau, bons estudos para você.